Mas eu quero trazer uma palavra de Deus para você. Gálatas 5, versículo 16, quero ler alguns versículos. Gálatas 5, versículo 16, diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, com certeza, viver no Espírito é algo que pode mudar tudo. Na verdade, tudo que nós estamos fazendo, todas as missões, todo o evangelismo, ele tem que ser realmente pelo Espírito Santo, né? Isso engloba toda realmente nossas vidas. Mas eu quero continuar lendo o texto, que é o texto-chave da nossa conferência. Nós queremos mirar lá na igreja primitiva. Então nós vemos ali o mover do Espírito naquele lugar, em Atos 1. Eu quero ler a partir do versículo 3, para que você possa entender. Diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Vamos orar. Pai, aqui está a sua palavra, Senhor. É a primeira ministração, Senhor. Então use a minha vida, que nesse pouco tempo que nós temos, Senhor, o Senhor possa realmente trazer aquilo que é necessário para que nós possamos realmente transmitir a sua vontade, o seu coração, Senhor, o seu direcionamento sobre cada missionário que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Amém. Nós sabemos que nós estamos vivendo Semana Santa, e foi exatamente nesse período quando realmente Jesus falou para os discípulos: olha, vocês vão receber poder, e o Espírito Santo vai ser derramado sobre a vida de vocês. E eu creio, queridos, que esse é o problema de muitos crentes. Em vez de nós buscarmos ser cheios do Espírito Santo, nós queremos discernir os tempos, nós queremos saber o que está acontecendo, ou o que vai acontecer, né? Enquanto a única coisa que nós deveríamos nos preocupar é ser cheios do Espírito Santo para sermos testemunhas do Senhor, amém? Eu tenho falado aqui que ser testemunha do Senhor não é simplesmente ouvir alguém falar, mas testemunha, ele participou de algo que ele precisa testemunhar. Então ser testemunha é quando nós vamos falar daquilo que nós vivemos, não do que os outros viveram, não que nós não possamos contar histórias ou testemunhos de outras pessoas, mas vai haver um grande mover de Deus, né? Já acontece esse mover em nosso meio, mas esse mover vai crescer ainda mais, e você vai ter as maiores experiências que um cristão pode ter nessa terra. Se é com você, já vai recebendo desse poder aí, em nome de Jesus. Alguns creram, amém, aleluia. E a gente vê ali que no dia de Pentecostes, no capítulo 2, do versículo 1, estavam reunidos ali no mesmo lugar, alguns irmãos, 120 pessoas aproximadamente. E de repente veio do céu um som, é o que diz no versículo 2, como um vento forte, né? E encheu toda a casa, onde estavam todos eles sentados. E aí vieram línguas repartidas como de fogo, e pousaram sobre cada um deles. Eu fico pensando, Deus, que mover tremendo aconteceu naquele dia. Mas o versículo 4 fala de algo que realmente queima em meu coração. Diz assim, que todos ficaram cheios do Espírito Santo. E eu quero profetizar na sua vida: todos que estão aqui vão ser cheios do Espírito Santo.
Com esse amém não vai não, meu irmão. Vou repetir, todos que estão aqui serão cheios do Espírito Santo. Todos que estão aqui serão cheios do Espírito Santo. Todos que estão aqui serão cheios do Espírito Santo. Todos que estão aqui serão cheios do Espírito Santo. Todos estão aqui serão cheios do Espírito Santo. O poder dunamis do Senhor virá sobre a sua vida. Eu creio. Quando o Senhor Jesus fala lá em Atos 1:8, ele fala assim: recebereis esse poder é traduzido como dunamis. Ele fala que não é qualquer poder, é o poder explosivo do Espírito. O que Jesus estava falando para eles? Cara, vocês vão receber um poder que vai ser uma explosão na vida de vocês, como uma dinamite que vai explodir e vai para os 4 cantos dessa terra. A Bíblia fala que naquele lugar que eles estavam todos cheios do Espírito Santo, eles estavam acuados, sentados, com medo, sem esperança. Jesus já não estava lá, né? Jesus já tinha ressuscitado, já tinha subido aos céus. Eles não sabiam para onde ir ou o que fazer, eles estavam aguardando a promessa. E de repente, quando esse poder vem sobre eles, eles são tão cheios, que a Bíblia fala no versículo 4, que Pedro se levanta. E aí ele ergue a voz dele em direção à multidão, e começa a falar: homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, eu vou explicar algo para vocês e eu quero que vocês prestem atenção. Ele começou a falar de Jesus Cristo, porque não existe um que é cheio do Espírito Santo e que ele não se torne um grande missionário. Não existe um que seja cheio do Espírito Santo que ele realmente não saia do lugar onde ele está sendo acuado, e ele rompe as 4 paredes, e ele vai até os confins da terra. Até os confins da terra. Quem crê nisso, amém? O Senhor vai direcionar a sua vida, vai te levar até os confins da terra, em nome de Jesus. Quem crê nisso, aplauda o Senhor. Eu creio nisso. E Deus vai fazer isso neste lugar, porque nós não estamos aqui apenas para sermos cheios, como eles falaram, esses homens estão parecendo que estão bêbados do poder de Deus. Eu creio que nesses dias o Senhor vai realmente nos embriagar do Espírito Santo. Hoje os céus estão abertos neste lugar. Ontem estava um peso danado. Hoje, né, a gente vê o mover de Deus. Hoje a gente vê o fogo de Deus, aquilo que Deus está fazendo, e vai acontecer de uma forma muito maior, muito mais poderosa, porque você vai sair daqui para os 4 cantos dessa terra, levar esse poder de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu creio nisso. E ali eles começaram a duvidar desse poder. Mas quando a gente vai lá para o versículo 17, ele cita uma profecia, ele fala assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Quem crê nisso? Então você vai ter 1 minuto para profetizar na vida que está na frente e na trás. Você levanta uma palavra profética, fala: você vai romper os limites dessa parede. Não é sentadinho não, fique em pé em nome de Jesus. Vai sendo cheio do Espírito Santo, porque se o poder de Deus vai vir sobre a sua vida, você vai profetizar. Você vai profetizar, vai acontecer em nome de Jesus. Vai profetizando, vai profetizando. Vai, profeta, profetiza. Profetiza sobre toda a carne. Diga para ele: esses dias o poder de Deus virá de uma forma extraordinária sobre a sua vida. Vai, profeta, declara. Você será cheio do Espírito Santo. Fala em nome de Jesus, em nome de Jesus. O poder de Deus encherá a sua vida. Deus vai tocar na sua vida. O sobrenatural vai encher esse lugar. O sobrenatural vai encher esse lugar. Que
profeta cheio do Espírito Santo, dá um grito profético ao Senhor. Esquenta esse lugar aqui com o fogo de Deus. Esquenta esse lugar. Ore em línguas, aplauda Ele e deixa o Pentecoste do Senhor encher sua vida. Tem profeta nessa casa ou não? Tem profeta nessa casa ou não? Tem missionário aqui ou não? Tem missionário aqui ou não? Então, se você é missionário, dá um grito profético. Eu creio. Só que esse grito, queridos, não saiu nem dessas paredes. O seu grito vai ser tão profético. Esse grito vai chegar lá em Taquatiara. Esse grito vai chegar lá na África do Sul, vai chegar em Moçambique, vai chegar em Orlando, como as meninas profetizaram aqui na abertura da dança. Vai chegar em Pernambuco, vai chegar na Paraíba, vai chegar nos 4 cantos dessa terra. Então deixa eu perguntar, tem missionário aqui cheio do Espírito Santo? Dê o seu grito aonde você quer chegar. Rompe o mar, rompe o mar, rompe as barreiras, rompe as barreiras. Dê um grito, dê um grito. Se você quer chegar até a África, o seu grito tem que chegar lá. Se você quer chegar no Nordeste, o seu grito tem que chegar lá. Tem que chegar no Amazonas, tem que chegar lá em Taquatiara. Em nome do Senhor Jesus. Olha pro seu irmão, fala pra ele assim: você conseguiu chegar ali na etapa A, viu? Mas até o final dessa conferência você vai conseguir romper o oceano. Em nome de Jesus. Eu creio nisso. Aleluia. Talvez você fale para mim, pastor, para que isso? Não tem como o poder de Deus vir sobre o lugar e pessoas tímidas ficarem do mesmo jeito. Porque existia 120 pessoas aqui naquele lugar, tímidas, acuadas. E quando o poder de Deus vem, eles são transformados de pessoas tímidas para pessoas ousadas. E eu quero profetizar a ousadia do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Se você está vazio, Deus vai encher a sua vida com o poder dEle. Você vai deixar de ser uma pessoa comum e vai ser uma pessoa ungida. Você vai deixar de ser um apagado e vai ser uma lâmpada acesa nessa nação. Será assim na sua vida. Você vai viver o sobrenatural do Espírito Santo, em nome de Jesus. O fato da descida do Espírito Santo ser exatamente no dia de Pentecostes, isso não foi simplesmente por acaso, foi profético. Porque a festa de Pentecostes era conhecida como a festa da aliança, da renovação da aliança. Quando eu comecei a ouvir essas coisas, ler sobre essas coisas, falei: Deus, que esse poder dunamis venha sobre nossas vidas. Mas também eu creio que nessa conferência, queridos, vai ser uma conferência de renovação de aliança. Vou repetir, vai ser uma conferência de renovação de aliança. O que mais o diabo tenta fazer nesse tempo é quebrar a aliança. Mas nós cremos no poder dunamis, o poder de Deus sobre nossas vidas. Esse poder que renova, esse poder que faz com que tudo aquilo que rompa as alianças sejam quebradas em nome de Jesus. O Senhor, Ele nunca rompeu uma aliança com os seus filhos. E eu creio que nessa conferência Deus vai restaurar e vai fazer que essa igreja, esse povo seja tão aliançado, que nós vamos alcançar lugares onde nós nunca imaginaríamos que um dia estaríamos. Deus vai levantar pessoas proféticas e aliançadas. Se é com você, diga amém em nome de Jesus. Fale para a pessoa que está ao seu lado: nós temos uma aliança. Nós temos uma aliança com Deus, temos uma aliança com os irmãos, temos uma aliança com as missões, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala para o seu irmão, fala assim: ei, Deus vai renovar o seu coração, vai tirar as cinzas e vai acender o fogo novamente, em nome de Jesus. Vai selar essa aliança com a graça dEle. Você crê nisso? Você crê nisso em nome de Jesus? Que esse romper já está acontecendo.
A aliança de Deus que Ele propõe nunca está baseado em perfeições, queridos, mas sempre está baseada em rendição a Ele, em submissão a Ele. Nós nunca seremos perfeitos ou melhores do que ninguém, porque nós estamos dispostos a fazer missões onde quer que seja. Nós não somos melhores do que outros que não fazem missão. Eu não creio nisso, eu não creio que isso é uma disputa. Eu creio que Deus está despertando corações. Mas Ele não só vai despertar, Ele não vai colocar um apagado, Ele não vai colocar um frouxo, Ele não vai colocar um carnal para fazer missão. Deus vai levantar os melhores, os cheios, os abençoados, os ousados em nome de Jesus, aqueles que estão dispostos realmente a se desgastarem, a pagarem um preço, a ficarem 3 dias dentro de um ônibus para vir para uma conferência. E isso é maravilhoso. Muito obrigado, pessoal lá de Souza que pagou esse preço. Aplauda o Senhor por esses paraibanos aí. Aliás, quem é lá de Souza, lá fica em pé. Fica em pé aí, quem é de Souza. Aplauda o Senhor por essa turma aí, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor possa derramar poder. Estenda as mãos para Ele, para vocês vão receber porção dobrada, em nome de Jesus. Vai recebendo porção dobrada do Espírito, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, eu creio nisso. Porque quando o Espírito Santo de Deus vem, ali em Pentecostes, Ele renova a aliança. Ele traz uma aliança forte com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o selo dessa aliança. Então, queridos, eu creio que chegou esse tempo onde o Senhor vai unir pessoas. Eu não creio que os pastores estão aqui à toa, né? Não. A aliança, a gente estava falando sobre a aliança. A aliança no Senhor é o que faz com que o Evangelho aconteça. Ninguém faz nada sozinho. O Mateus sabe. Quantos já tentaram entrar naquele rio e fazer sozinho? Consegue? Não tem jeito. Por quê? Porque o reino de Deus não é de uma pessoa, não é uma congregação, não é uma igreja. São pessoas que têm aliança no Senhor, pessoas que estão dispostas a se desgastar, pessoas que estão dispostas a suprir, né, a necessidade do irmão, investir na vida do irmão, orar, seja o que for, encorajar, né? E essa conferência ela é tão abençoada, porque você tem a oportunidade de abraçar pessoas, queridos, que estão lá na ponta. Está aqui o pastor Paulo, né, nosso pregador, glória, fique em pé aí. Pelo terno, você já dá para ver aí que é um missionário mais bonito dessa cara. Não, pastor? Daqui a pouco você vai ter sua oportunidade. A gente ama demais a vida desse homem. Quando a gente chegou lá, depois vocês vão ver a imagem lá, ele cuidando dos velhinhos dele lá, né? Aí você acha que, às vezes a gente acha que o poder de Deus, né, está nas luzes. É legal, a gente faz essas coisas que dá um brilho, dá aquela emoção, né? Às vezes, outro lá, rapaz, ficou famoso. Quando eu cheguei lá, vi esse homem cuidando ali dos velhinhos, trocando fralda, dando banho com tanto amor, com tanto carinho, sem ter nada. Eu fiquei envergonhado, dizendo: Senhor, a gente precisa de pessoas, homens, né, e mulheres que estão dispostos a fazer. Que chega lá no céu, você vai falar a mesma frase que ele falou, né? Vai falar: olha ele lá, ó. Olha lá onde ele está lá, ó. E os que você achava que ia estar lá, você vai: cadê fulano? Não veio. Mas quem está lá? Eu creio que Deus tem despertado pessoas. Esse poder do Espírito Santo, ele começa com essa aliança. Porque a falta de aliança indica uma vida carnal e não uma vida no Espírito. Porque quem vive pelo Espírito, certamente a sua aliança com o reino de Deus, com a palavra de Deus, os faz firmar sobre a rocha. E aquela festa de Pentecostes, né, era a festa das primícias. A festa onde aquelas pessoas de Jerusalém ofertavam suas primícias. Então foi exatamente naquele tempo em que Deus derramou o seu Espírito. Foi exatamente nesse tempo que algo maravilhoso aconteceu. E será exatamente nesse tempo que algo vai acontecer maravilhoso neste lugar, em nome de Jesus.
Nós estamos aqui em um só propósito, nos fortalecer, nos avivar, né? Deixar que esse fogo aqueça o nosso coração, porque nós ainda temos um ano inteiro para evangelizar, para fazer missões. E eu creio que o poder de Deus vai encher a sua vida. Não importa o que está acontecendo com você, esse vento impetuoso vai ser derramado sobre a sua vida. A Bíblia diz que aqueles homens estavam ali reunidos, mas de repente veio um vento. Eu creio que de repente que Deus vai tocar no teu ombro, como foi profetizado pelo bispo humano, né? Então, se você de repente está aí, alguém toca no teu ombro, você olhar para trás, não tem ninguém, você me procura, tem algo profético para você. O que é? Não pode mentir não, irmão, né? Alguém tocou, né? Deixa Deus tocar. Mas o que é que aconteceu? Eu creio que vai ser, de repente Deus vai mudar a sua história. De repente Deus vai fazer com você encontre pessoas maravilhosas na sua vida. Porque será assim na sua vida. De repente Deus vai fazer coisas extraordinárias. Vai mudar as circunstâncias, vai mudar a sua vida financeira. Como lá em Atos, né, que ele fala que de repente veio esse som do céu. Sabe qual é o meu desejo, queridos? É que esse mesmo som venha nesses dias. Já está aqui um fogo extraordinário do Senhor, mas que esse fogo possa te avivar, que esse fogo possa te libertar, que esse fogo possa acender na sua vida de uma forma tão forte, tão poderosa, que vai fazer você romper os limites sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, né, a gente escuta várias pregações sobre o de repente de Deus, né? São pregações maravilhosas, mas de repente vai acontecer. De repente você vai estar lá em Taquatiara, né, pastor André, pastor Mateus. Foi de repente, de um ano para o outro, tá a gente implantando a igreja lá, tá lá a Sal e Luz implantando lá a base, investindo nas pessoas lá. É de repente, o que Deus precisa de homens e mulheres dispostos a falar: eu estou disponível, Senhor. Se o Senhor quer, então eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, eu quero realmente cumprir o teu propósito, quero cumprir, né, aquilo que o Senhor tem para mim. Por isso Jesus fala assim: vocês não precisam ficar preocupados com estações. Você não tem que ficar preocupado com o que Deus vai fazer, qual é o tempo de Deus. O tempo é hoje. Só se preocupe em ser cheios do Espírito Santo. Um Deus que nos faz viver, né, assim, em momentos tão difíceis, mas de repente, uma noite de chuva, a gente olha para o céu está azul, né? Hoje de manhã, quando eu acordei, olhei e falei: nossa, o céu mudou. Ontem estavam as trevas violentas nesse lugar. Falei: o céu está aberto. Quando a gente encostou o carro aqui, o fogo de Deus já estava nesse lugar. Eu falei: os céus abriu, né? De repente Deus vai fazer. Um Deus que realmente vem, traz essa libertação, muda as situações, né? Abençoa os nossos pés, nossas mãos. Esse é o meu desejo. De repente Deus faz nascer um exército poderoso, onde não havia condições, só ossos secos. Vem Deus e faz. De repente seu casamento vai acontecer, em nome de Jesus. Eita, teve uns que, irmã, oportunidade, eu estou profetizando em nome de Jesus. Acabei de descobrir porque é que você não está casando, né? Você perdeu a oportunidade. Olha lá, de repente você vai casar em nome de Jesus. Se tem uma unção na missão transformação, é unção para casar, viu? Então, se você está de olho em alguma paraibana, toma cuidado, as bichas é braba. Você tem que estar... É mulher abençoada, é guerreira, mas é braba, em nome de Jesus, né? Todo mundo olhou para Liliane, por quê? Não sei por quê, né? O Luiz já abaixou a cabeça, né? Não mexe comigo, né, Luiz? Eu não posso mentir, né? Mas, de repente, você vai cruzar os oceanos. De repente, quando você olha, quando é que eu imaginaria que a gente teria obra em Moçambique, aliança em África do Sul? Quando é que eu iria imaginar que vai nascer uma igreja linda e maravilhosa lá em Násnia, em nome de Jesus, com Maracá? Ainda não é pastor, mas tem gente que já chama ele pastor, né? Mas quando é que vai, de repente a gente vai estar lá? De repente as coisas parecem que vai se obscurecer. E a gente olha, a esperança às vezes acaba e de repente Deus faz um milagre. Né, pastora Gorete? Né? De repente ela está aqui.
né, onde realmente Deus quer que esteja, para que realmente o brilho do Espírito Santo aconteça, em nome de Jesus. Esse vento precisa soprar em nossas vidas. Então há algo importante para nós, queridos, porque quando esse poder de Deus acontece, nós precisamos nos agarrar nesse poder de Deus, nesse vento impetuoso do Senhor. A Bíblia fala lá no Evangelho de João 3, versículo 8, e eu já queria que, minha palavra vai ser rápida, queridos. O pessoal pode tocar aquela canção lá, para ele, né? Porque a Bíblia fala que, em João 3, 8, fala assim: um vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não sabe dizer de onde vem ou, né, para onde vai. Assim acontece com todos aqueles que são nascidos do Espírito. E conferências como essas, elas de repente mudam a sua rota. Você não sabe para onde vai. Uma coisa eu sei, você vai cumprir a vontade do Senhor. O seu chamado é hoje, é agora. Deus quer mover na sua vida agora. E certamente de repente vai acontecer. Você não tem que ficar discernindo as épocas, as estações. Mas nós precisamos buscar ao Senhor, buscar realmente viver esse tempo de Deus hoje. Esse tempo de Deus realmente nas nossas vidas. Em nome de Jesus, eu creio que essa conferência vai marcar as nossas vidas de uma forma tremenda e poderosa. Em nome de Jesus. Eu creio, queridos, que viver nesse espírito é muito mais do que fazer uma conferência ou uma festa. É realmente se tornar voluntário, ofertar a sua vida. Então, como pastor nessa casa, né, eu quero declarar, queridos, se entrega voluntariamente ao Espírito Santo. Fala: eu estou aqui porque eu creio que a conferência missionária é daqueles que estão disponíveis a se renderem. Senão você não estaria aqui. Essa conferência é diferente porque ela é específica. É para quem tem um chamado, é para quem queima. Essa conferência não é para quem quer se avivar, não. Se você veio para cá falando assim: eu preciso me avivar, né? Você já devia ter chegado aqui avivado, né? Porque missionário é o seguinte: ele já vem disposto a obedecer, a ouvir a voz do Senhor, a buscar o Senhor, a celebrar a presença de Deus, a permanecer na presença de Deus. Porque antes nós éramos escravos, agora nós somos livres. Nós somos livres para buscarmos, para dedicarmos à presença do Senhor. Eu busquei muito uma palavra de Deus. Deus me dá uma palavra assim, aquelas palavras de congresso, né? E tal. Ele falou: não, abençoa, profetiza, até romper os corações, até romper as mentes. Porque se tem pessoas que são atacadas, são os missionários. E eu creio nesses dias, queridos, eu sinto no meu espírito e vejo Deus trocando, literalmente, algumas armaduras de irmãos neste lugar. Amém? Pega na mão do seu irmão e fala assim: eu vejo sua armadura toda furadinha, toda cheia de buraco. Deus vai te dar uma armadura nova, em nome de Jesus. Eu nem armadura eu tinha mais, pastor, né? Já estava toda detonada, né? Então Deus vai te dar uma novinha em nome de Jesus, um escudo novo, uma espada nova, em nome de Jesus. Você vai viver realmente aquilo que o Senhor tem para você. Você vai viver sobre aquele mover do Espírito. Não somente fez esses irmãos virarem missionários, eles ganharam 3.000 almas, mas também eles se dedicaram, logicamente, na comunhão, no ensino, no partir do pão, nas orações. Era uma igreja incrível. Havia temor naqueles corações. Sinais e maravilhas eram feitos no meio deles, né? A unção apostólica estava ali. Eles contribuíam, eles participavam. Eles tinham um coração alegre diante do Senhor. Então há uma unção sobre nossas vidas, que só o Espírito pode nos unir. Só o Espírito pode nos unir, queridos. Porque Pentecostes, quando o Espírito Santo veio, ele mudou a história, porque existe um paralelo entre Babel e Pentecostes. Porque Babel, quando a gente lê lá em Gênesis 11, versículo 9, a Bíblia fala que Deus confundiu
a língua, né? O pessoal falava uma só linguagem, falava, esse povo é unido, eles vão chegar no lugar que eles não devem chegar, então vamos confundir, vamos espalhar eles sobre a face da terra. É só quando a gente olha lá em Atos, a gente vê Deus unindo a língua. Então, em Pentecostes, Deus une novamente a língua e nos dá uma só linguagem. E eu estava pensando exatamente isso quando o pastor Sheldon estava falando, né? Na nossa igreja hoje está tão normal você ver pessoas com línguas estrangeiras, mas quando o pastor Sheldon falou o seguinte, que está escutando o pastor Paulo pregando dentro do ônibus, ele disse que não estava entendendo nada, mas estava entendendo tudo, que estava feliz demais. Eu pensei exatamente quando Deus une numa só linguagem. Na linguagem das missões, a linguagem do evangelho, a linguagem do amor, a linguagem do perdão, a linguagem da comunhão, a linguagem realmente onde nós estamos juntos em um só propósito. Mesmo que muitos possam apontar os dedos e falar assim, não vai acontecer nada, não tem condições de nada, não vai para lugar nenhum, nós estamos aqui falando da mesma linguagem, nós vamos chegar, nós vamos alcançar, nós vamos cumprir o propósito, e não vai ser para a nossa glória, vai ser para a glória do Senhor, porque os lugares que Deus tem nos levado, queridos, são lugares onde realmente ninguém tem coragem de ir, né? Perguntar qual é a frase que vai colocar na camiseta, eu coloquei assim, até os confins da terra. Já eu vou apresentar aqui alguns pastores. Tem um casal de pastores aqui lá da Alemanha, né? E conheceram o André lá no meio do mato, lá em São Sebastião do Acumã, né? O Atumã, fazendo um encontro com Deus, e já vai fazendo conexões. E já está aqui, daqui a pouco vou apresentar ele, a esposa, já estão aqui na conferência missionária, e Deus vai juntando pessoas, só que eles se conheceram lá nos confins da terra. Foi lá, que a gente não sabe nem onde que é, né? Eu só me lembro quando eu falei, pô, onde é que você está? Ele falou, rapaz, eu estou num barco aqui, eu acabei de passar por onde o vento faz a curva, mas o pastor falou que é mais longe um pouquinho, né? Aí agora eu passei por onde o Judas perdeu a bota, né? Agora é mais longe um pouquinho. Você já viu o filme do Shrek, né? O burrinho falando, já chegou. Uma hora ele chega num lugar tão distante. É lá onde nós vamos fazer a missão em nome de Jesus esse ano, né? Quer dizer que o barco já está alugado, amém? Quem é que vai com a gente para o Amazonas? Com essa vozinha aí, você não vai sair nem daqui de Brasília. Quem é que vai com a gente para o Amazonas? Eu queria que o pastor Ronaldo tivesse, que o pastor Ronaldo ele é bem avivado, é uma bênção, né? Ele liga para mim o tempo inteiro. Mas quando a gente fala assim, nós somos cheios do Espírito Santo, Deus vai abrindo portas. Não existe pessoas que são cheios do Espírito Santo e são limitadas, queridos. Não há limite para quem é cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre vai nos impulsionar. E ali quando ele traz as línguas sobre aquele povo, ele une essas pessoas em um só propósito. Então naquele dia onde esse poder dunamis veio também revelação. Tinha várias nações naquele lugar. Deus fez com que todos escutassem a linguagem do Espírito. Então, quando o Espírito está sobre as nossas vidas, nós falamos a mesma coisa. Então, nunca vai ser pelas nossas ideias, ou pelas nossas diferenças, né? Mas sempre vai ser pela linguagem do Espírito. Então, eu quero dizer para você, queridos, em nome de Jesus, que vai haver um romper sobre a sua vida. Porque talvez a gente tenha vivido um Babel, cada um falando na sua própria língua, ninguém falando a linguagem do Espírito. Mas Deus está levantando essa conferência, levantando missionários que vão falar a mesma linguagem, mesmo que lá em Babel as línguas foram confundidas. Aqui, na nossa conferência, lá em Pentecostes, Deus vai nos conectar em uma só linguagem, em nome de Jesus. Amém? Fala para o seu irmão, Deus está nos conectando, em nome de Jesus. Nós estamos aqui para construir torres, né? Lá em Babel é torre, né? Nós estamos aqui para levantar altares, amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus está aqui para unir os nossos corações. Deus está aqui, nós estamos aqui não construindo coisas para homens. E eu creio, e eu quero declarar isso até diante dos
os apóstolos que estão aqui, homens, né, cheios da unção do Senhor. Eu oro todos os dias, Deus, se durante esse mover que o Senhor está fazendo sobre nossas vidas, todas as vezes que levantar alguém que queira se apossar daquilo que é teu, derruba como o Senhor derrubou Babel, porque nós não queremos levantar torres para, né, como Babel, eles falaram assim, para que o nosso nome seja célebre. Não, nós queremos Pentecostes. Eles falaram, Pedro falou o seguinte: eu quero falar de alguém, o nome dele é Jesus Cristo, que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça. Por isso que esse cântico, né, lá do pessoal que fala sobre João Batista, que os discípulos chegam, Jesus está fazendo coisa maior do que você. Ele está falando, ele diz o quê? Que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça, que essa seja a unção da missão de transformação, fazer com que o reino de Deus cresça, que a gente possa ser apenas os servos do Senhor, porque quem derrubou Babel foi o orgulho que dividiu aquele povo. Mas em Pentecostes, queridos, a humildade, a simplicidade, o Espírito Santo fez com que aquelas pessoas realmente cumprissem o propósito. Lá, quando a gente constrói torres, a gente escuta a ambição do homem, mas quando nós estamos em lugares como esse, onde nós queremos o poder do Senhor, nós vamos escutar o poder, o som do Espírito Santo, o som do Espírito Santo, o som da graça do Senhor, a direção do Espírito Santo. O céu vai descer sobre este lugar. Então eu quero, nessa manhã, nessa primeira ministração, dizer para você que precisamos buscar com todo o nosso coração. O nosso tempo é muito pouco aqui, então a gente tem que aproveitar ao máximo, né? Falo para o seu irmão, não dá tempo mais de ser, né, um carro-álcool, não, meu filho, né? Aqui não tem mais, fala assim, missionário não é fogão a lenha, não. Sabe como é que é fogão a lenha? Você tem que ir lá buscar a lenha, abanar, soprar, para ver se acende. Não, né? Missionário já é fogão a gás, né? Apertou, já acendeu, vamos fazer a comida em nome de Jesus, amém? Eu creio que nesses dias vai ser assim nas nossas vidas. Nós vamos aproveitar o máximo daquilo que Deus vai estar derramando.